Saúdo aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ler, meus queridos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, os versos 35 a 58. É uma leitura mais extensa e eu vou fazê-la e peço a você que acompanhe. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 58. Assim nós lemos na santa e bendita palavra do Senhor. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouvidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que o Senhor nos abençoe na compreensão da sua palavra nesta noite. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando agora a doutrina das últimas coisas. Nós tivemos a bênção de Deus de terminar neste ano o estudo do livro do Êxodo. Terminamos hoje pela manhã o estudo do livro de Ezequiel, e agora vamos terminar uma última série de sermões a respeito da doutrina das últimas coisas. Escatom, na língua grega, quer dizer o fim, e escatologia quer dizer o estudo do fim. E como temos estudado a respeito de escatologia na classe de escola dominical dos adultos, o livro A Bíblia e o Futuro, e não temos tempo hábil para concluí-lo até o final do ano, sem o socorro também das pregações nos cultos. Agora, então, vamos, nestes próximos cultos, estudar algumas coisas referentes ao fim dos tempos. E um ponto importante nesse estudo é o estudo a respeito da ressurreição do nosso corpo. Nós já vimos que Jesus vai voltar, e que a sua volta será visível, será gloriosa e será pessoal. Estudamos em classe da escola dominical que Jesus não vai voltar numa espécie de arrebatamento secreto, que você vai dar falta de alguém, vai olhar para o lado e tem um carro sem motorista, e alguma coisa dessa natureza.
Não, nós esperamos um retorno visível do Senhor Jesus, de maneira que todo olho o veja, e de maneira que Ele então vai manifestar a sua glória, e será então devidamente reverenciado. Nós já vimos também que esse retorno de Jesus se dará na consumação de um período que nós costumamos chamar de milênio, mas que cremos que está em pleno curso. O período em que Satanás já foi vencido, já foi derrotado na cruz, e o Evangelho agora se expande, e que nós aguardamos a volta de Jesus. Claro que há irmãos nossos, e temos dito isso, que aguardam um período de 1000 anos literal a ser cumprido ainda depois de Jesus voltar, mas como tivemos a oportunidade de explicar aos nossos alunos da classe de adultos, e você pode ler no livro A Bíblia e o Futuro, nós entendemos que esse período já está em andamento, e razão pela qual talvez até o termo amilenismo, que define esta nossa corrente, que se traduzido pode significar a ausência de um milênio, portanto o amilenismo, talvez ele fosse melhor explicado como o termo milênio realizado. A ideia de que um período muito grande de tempo, desde a vinda de Jesus, desde o estabelecimento do seu reino, quando Jesus e João Batista estão dizendo que o reino de Deus é chegado sobre nós, e que agora, então, a cabeça da serpente já foi pisada, nós aguardamos, então, o seu retorno definitivo e o fechamento de todas as coisas. E o que será quando Jesus voltar? Bom, o que vai acontecer é que nós haveremos de ressuscitar. Nossos corpos serão refeitos. Não se trata de um cumprimento da profecia de Ezequiel, capítulo 37, do Vale de Ossos Secos. Aquele Vale de Ossos Secos olhava para o povo de Israel que tinha sido destruído pelos babilônicos, olhava para uma nação que tinha sido aniquilada, perdeu o seu templo, perdeu o seu território, perdeu muitos elementos que definiam a sua identidade, até mesmo a monarquia foi interrompida ali. E Israel, ou melhor, o reino de Judá, parecia realmente um monte de osso seco, morto. Mas Deus então traz aquela nação de volta, traz o povo de volta do cativeiro e faz com que os seus escolhidos sejam novamente feitos como seu povo e dá a Ezequiel uma visão muito gloriosa. É curioso, meus queridos irmãos, que na visão que temos visto de Ezequiel, ele vê um templo que ele não chega a testemunhar. Um templo que não é erguido, um templo que nem sequer é construído naqueles moldes quando os cativos voltam da Babilônia. Sinal de que Ezequiel está olhando para um futuro muito grande, muito além. E o que Ezequiel vai fazer naquele novo templo? Você lê no texto bíblico que ele vai oferecer sacrifícios. Bom, de alguma forma muito sutil, esse é um testemunho de que a morte não seria o fim para Ezequiel. Ele ainda teria um emprego na presença de Deus. Nós também lemos e vimos que os sacerdotes que foram fiéis, os zadoquistas, teriam uma posição de muita honra nesse novo templo, dando uma ideia da continuidade da vida após a morte, que os levitas trabalhariam ali. Tudo sinaliza, portanto, que Deus tem em plano uma eternidade de convivência conosco, e uma eternidade de convivência que se dará mediante a ressurreição de nossos corpos. Quando fomos criados no Jardim do Éden, por Deus, que fez os nossos primeiros pais, Adão e Eva, do barro, Deus fez então a Adão e a Eva um corpo. E com este corpo físico, natural, de carne e osso, e sangue, e tecidos, e órgãos internos, Deus os fez. E é evidente que a queda trouxe complicações, trouxe a doença, trouxe especialmente a morte. E como nós temos aprendido, inclusive no livro de Ezequiel, Deus impõe o seu juízo e mostra que Ele é justo, e mostra que o pecado nunca fica sem a sua devida punição e sem a devida disciplina, mas Deus restaura. E se Deus restaurou a terra, uma nação que tinha perdido a terra, se Deus restaurou um templo, a nação que tinha perdido o templo, se Deus restaurou ao sacerdócio, o Ezequiel que não pôde exercer o seu sacerdócio, Deus também haverá de nos dar, na restauração final de todas as coisas, um corpo sem pecado. Não será com este corpo que eu tenho, sem vesícula, com o joelho operado.
tendo que medir pressão arterial, porque quando fui medir a pressão lá na escola estava 16/10, e eu dormi essa noite com um negocinho fazendo a noite inteira. Isso vai acabar, porque esse corpo aqui está precisando de restauração. Nem morri ainda, e ele já precisa de uns reparos. E eu acho que com você talvez seja uma coisa um pouco parecida. Todo mundo tem um probleminha de saúde para contar. Nós estamos habitando neste momento num corpo corruptível e aguardamos a restauração. E como isso se dará? Bom, o apóstolo Paulo vai ensinar no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, para os irmãos da igreja de Corinto, esta questão. Este é um dos textos mais extensos do Novo Testamento sobre a ressurreição do corpo. E ele fala de muitas coisas. São 58 versículos. Bom, para quem anda pregando 4 capítulos de Ezequiel por domingo à noite, 58 versículos nem é tanta coisa assim, né? Mas nós vamos mais uma vez fazer uma análise um pouco mais panorâmica, sem nos atermos demais aos detalhes. Mas o que nós queremos olhar aqui é a questão da nossa esperança da ressurreição. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja na qual ele havia investido 1 ano e meio de trabalho. Paulo esteve em Corinto por 18 meses, é o que nós aprendemos no livro dos Atos dos Apóstolos. E assim que ele sai, ele vai agora para uma outra cidade importante, Éfeso. E ele vai se estabelecer ali com aquele casal que fazia tendas junto com ele, Áquila e Priscila. E quando ele está em Éfeso, do outro lado do mar Adriático, ele começa a receber notícias do que está acontecendo na igreja de Corinto. E apesar dele ter passado 18 meses lá, foi só ele sair que começou a dar um monte de problema. Partidarismo. Ah, eu gosto mais do Pedro. Ah, eu gosto mais de Paulo. Eu gosto mais do Apolo. Eu sou de Jesus. E Paulo fala, é todo mundo de Jesus, somos todos um time só. Para que esse partidarismo? Começou a haver problemas de imoralidade na igreja. Um homem que estava se deitando com a esposa do seu próprio pai, com a sua madrasta. E o apóstolo Paulo, então, manda a igreja de Corinto que trate aquele assunto de maneira exemplar, disciplinando, afastando o malfeitor. Mas também os irmãos trouxeram a Paulo muitas perguntas de ordem prática da vida, situações que surgiram depois que ele se ausentou daquela igreja. E entre as perguntas há questões a respeito de casamento, há questões a respeito do culto, há questões a respeito da carne sacrificada aos ídolos, que era a única carne que se encontrava para comprar nos açougues de Corinto. Eram carnes que já tinham sido consagradas nos templos pagãos a deuses pagãos. Será que era possível? Será que era adequado consumir aquele tipo de alimento? E Paulo vai respondendo a respeito destas coisas. E agora, quando chega no capítulo 15, ele responde perguntas a respeito da ressurreição dos mortos. Quando você lê o capítulo 15, verso 12, você entende por que Paulo trata desse assunto. Veja no versículo 12 do capítulo 15. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque Paulo evidentemente falou aos coríntios que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ou seja, algumas pessoas lá na igreja de Corinto, mesmo tendo recebido a visita do apóstolo Paulo por 18 meses, ensinavam que não há ressurreição. E por que eles pensavam assim? Bom, parte do problema é que eles estavam contaminados pelo sistema de pensamento vigente naquela cultura, que era um sistema derivado da filosofia grega e do platonismo. Platão ensinava que as coisas perfeitas estão no mundo das ideias e que a realidade material é um nível inferior de existência. E então, os filósofos gostavam de se dedicar às coisas ideais e menosprezavam as coisas reais. Foi, inclusive, por causa disso que ao pregar em Atenas, o apóstolo Paulo foi descartado. Ele estava falando com filósofos estoicos e epicureus, e quando ele falou de ressurreição de mortos, os seus ouvintes disseram, a gente te escuta uma outra hora. E por quê? Porque naquele pensamento platônico, quando o seu espírito, a sua alma, que é algo muito importante, porque é algo que pertence ao mundo das ideias, finalmente se liberta do seu corpo, que é esta coisa material e, portanto, inferior, então a morte seria um episódio de libertação. E morrer, então, seria uma espécie de ejeção daquela carga desnecessária e um fardo. Então, quando você morre, você finalmente se liberta de um corpo ruim e passa a existir num espírito bom.
Então, para os gregos e para os coríntios aqui, e para os atenienses que ouviam a Paulo, a ideia de ressuscitar e de voltar a ter um corpo era um retrocesso. Ninguém queria morrer para ressuscitar, porque na cabeça deles perder a parte material era ótimo, era bom negócio. Só que o apóstolo Paulo então vai tratar destas questões aqui e vai explicar para aquelas pessoas por que nós cremos na ressurreição, porque é essencial acreditar na ressurreição e como deve ser essa ressurreição. E este capítulo 15 então trata destas coisas. Os 11 primeiros versículos são dedicados pelo apóstolo Paulo para lembrar a realidade da ressurreição de Jesus. Ele começa por aí. Ele começa dizendo assim: eu venho lembrar para vocês o que eu preguei, o que eu anunciei para vocês, o evangelho que vocês receberam. E são salvos por esse evangelho. Eu entreguei para vocês o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E agora então ele passa a falar das testemunhas, que Jesus apareceu ao apóstolo Pedro no verso 5, depois por mais de 500 irmãos de uma só vez no verso 6, depois visto pelo seu irmão, o irmão de Jesus, Tiago, mais tarde, depois por todos os apóstolos, e afinal de tudo foi visto também até pelo próprio apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo está dizendo, eu estou falando de algo que eu vi Jesus Cristo ressuscitado com um corpo. Ele não está entrando neste mérito ainda, mas ele está destacando o fato de que é essencial à fé cristã a ideia de que Jesus ressuscitou. E por que isso é importante? Bom, Paulo vai desenvolver esse argumento mais à frente, mas eu já vou me adiantar aqui. Esse argumento é importante porque o cristianismo está lastreado, fundamentado no Antigo Testamento. E lá nós aprendemos que Deus criou o mundo perfeito no Jardim do Éden, mas o pecado trouxe a morte. E então o nosso primeiro pai, Adão, foi um homem que nos colocou na miséria. Ele foi um homem sem pecado, mas que ao decidir pecar, trouxe a morte a todos nós. E agora então, Jesus Cristo é feito o segundo único outro homem sem pecado. Nós cremos e ensinamos, e as Escrituras testificam, que Jesus nasceu de maneira pura, sem contaminação de pecado, do ventre de Maria. E que então Jesus jamais pecou, e com a sua obediência perfeita, ele entregou a Deus a obediência que o primeiro Adão não entregou. E com o seu sofrimento, ele sofreu o castigo que o primeiro Adão não sofreu. E por ter obedecido no que Adão não obedeceu, e por ter sofrido no que Adão não sofreu, ele consertou aquilo que Adão estragou. E se o primeiro Adão nos trouxe a morte, o segundo Adão nos traz a vida. E agora então, este segundo Adão, que morre a morte que o primeiro Adão deveria sofrer, que sofre, sem culpa alguma, aquilo que o primeiro Adão, culpado, não sofreu, este segundo Adão inaugura uma nova humanidade. Ele inaugura um novo mundo. O apóstolo Paulo vai dizer mais tarde que se alguém está em Cristo, é nova criação, faz parte deste novo mundo. Aliás, deixe-me ligar as coisas aqui com você. Como é que foi que Deus criou o mundo? Você se lembra? Ele criou o mundo com luz e com água e com terra seca. Não é isso que você lê lá em Gênesis? Você não vê a ideia de Deus dizendo, havia trevas sobre a face do abismo, escuridão, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí Deus diz que é para aparecer a porção seca, e então aparece a porção seca, e Adão habita naquela porção seca. Deus começa a dar pistas de que ele vai usar estes elementos ao longo de toda a Escritura, já no livro do Êxodo. O livro do Êxodo começa nos fazendo lembrar que Deus criou o mundo com água, com luz, com trevas e com vida. Por quê? Porque quando Deus fez surgir das águas a terra seca, colocou Adão na terra seca e falou, cresça e multiplique, Deus estava criando um mundo que o Adão prejudicou com o seu pecado. Mas como é que você lê o livro do Êxodo? Está dizendo lá que os filhos de Israel cresceram e se multiplicaram.
E aí você percebe, eu já li essa história de que cresceu e multiplicou em algum lugar. Sim, foi lá no livro de Gênesis. Mas agora Deus está criando com o seu povo de Israel um novo mundo. E como é que ele tira os israelitas do Egito e os leva para Canaã? Quando chega na porta do mar, as águas estão ali. Mas Deus afasta as águas e surge a porção seca. E então eles atravessam a porção seca e então chegam num lugar que lembra o Jardim do Éden. Um leitor judeu ia olhar para isso e ia dizer assim: estou entendendo. Eu estou vendo que Deus está fazendo com os hebreus aquilo que ele fez lá no começo. Mas e como é que foi que Deus fez isso na cruz? Canaã é a terra do descanso, mas Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vocês vão achar descanso para as suas almas. E o que aconteceu quando Jesus estava sofrendo a morte? Houve trevas sobre toda a terra. E o que aconteceu quando o soldado feriu Cristo na sua lateral para ter certeza de que ele estava morto? O que é que foi que saiu de seu ventre? Saiu a água e o sangue, que agora nos reaproximam de uma nova ordem de criação, onde Deus está fazendo novas todas as coisas. E agora Cristo ressuscita como o primeiro de uma nova família. Moisés liderou o povo do Egito para a terra de Canaã, mas Jesus nos lidera da morte para a vida. E agora então nós percebemos que a ressurreição de Cristo é um evento central, e que sem ela a Bíblia não faz qualquer sentido. E o apóstolo Paulo então está dizendo aqui: muita gente viu isso, e eu inclusive vi também. Cristo apareceu a mim, e isso é uma doutrina fundamental. Por quê? Porque se Cristo não ressuscitou, diz o verso 14, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E eu seria uma testemunha falsa de Deus, porque eu tenho pregado que Cristo ressuscitou. Veja, ele aborda aqui, especialmente a partir do versículo 20, eu já estou avançando um pouco aqui no meu argumento resumido, ele aponta aqui que Cristo inaugura uma nova humanidade. E você sabia que existem dois tipos de humanidade dentro da humanidade? Tem aqueles que vão morrer com o primeiro Adão, e tem aqueles que vão viver com o segundo Adão. Todo mundo nasce grudado na cinta do primeiro Adão. E esses nasceram uma vez só, e eles vão morrer duas vezes. Vão morrer a morte física e vão morrer a morte eterna. Mas tem gente que nasceu o nascimento do primeiro Adão, mas depois nasceu de novo, pela fé no segundo Adão. E esses nasceram duas vezes e vão morrer uma vez só. Tem dois tipos de humanidade. Quem está grudado no primeiro Adão, nasce uma vez só e morre duas. Mas quem está grudado no segundo Adão, nasce duas vezes e morre uma. E essa é a doutrina que o apóstolo Paulo está ensinando. Veja o versículo 23. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. E ele está falando aqui, obviamente, daqueles que creem no Senhor Jesus. Então ele está nos dando essa esperança. Se no Jardim do Éden, Adão poderia experimentar com a sua língua de carne o gosto daquelas árvores maravilhosas e daqueles frutos que Deus criou, e isso foi perdido porque de vez em quando a gente percebe que o paladar já não está mais o mesmo. Eu percebo que o olfato já não está tão bom, que a audição já não está tão boa. Pai, você não está sentindo esse cheiro? Pergunta os meus filhos, falam, não. Pai, você está ouvindo? O pneu do carro está furado. Essa aconteceu em São José dos Campos. Falei, não estou ouvindo. Você não está ouvindo? Não, não estou ouvindo. O meu ouvido já está indo embora. O meu nariz já não está funcionando do jeito que era. Ih, tem tanta coisa, melhor parar essa lista por aqui. Mas o que acontece? Isso é resultado do fato de que eu nasci agarrado no primeiro Adão. E o meu corpo é um corpo de corrupção, um corpo corruptível. Só que Deus diz que Ele restaura todas as coisas, e se há algo que nós aprendemos no livro de Ezequiel, é que tudo que Deus restaura, não fica um restauro mal feito, fica algo ainda melhor do que jamais foi. E o paraíso que foi perdido pelo primeiro Adão, será substituído pelo paraíso recuperado pelo segundo Adão. E havia um jardim que o primeiro Adão corrompeu, mas há uma cidade que o segundo Adão inaugura. E aí então o que nós percebemos é que essa esperança de ressurreição precisa dominar a nossa fé. Por quê? Porque Cristo precisa vencer todas as consequências da queda.
E a primeira e mais direta das consequências da queda é a morte. E então, Cristo precisa vencer a morte. E Ele já o fez, ressuscitando dentre os mortos, mas Ele fará isso por nós, aqueles que nele cremos. Veja, versículo 25 do capítulo 15, convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E aqui então, Paulo está tomando uma referência à descendência real de Davi, que governaria, segundo diz o Salmo 2 e o Salmo 110, e governaria sobre todos. Cristo é rei sobre tudo, e Ele é rei inclusive sobre a morte. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Se você viu uma criação de um novo povo, o povo de Israel, quando atravessaram o Mar Vermelho, o inimigo que foi morto foi o faraó. Se você viu o livro de Ezequiel, quando eles voltaram do cativeiro, o inimigo que foi derrotado ao final foi Gog. Mas no final dos tempos, o último inimigo a ser destruído é a própria morte. E como isso haverá de acontecer? Isso acontecerá quando nós ressuscitarmos. E aí então, Paulo começa a argumentar já de maneira prática aqui no meio dessa discussão. Ele diz que é por causa dessa esperança de que ele vai ser ressuscitado, que ele se coloca a serviço de Deus. Porque ele não tem esta vida em um valor tão alto assim, porque ele sabe que tudo que acontece nesta vida é transitório. Veja o versículo 30. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, quando você acredita que o segundo Adão vai consertar tudo que o primeiro Adão estragou, e que você vai habitar no paraíso recuperado, você vive de um jeito diferente a sua vida. Porque se não tivesse ressurreição, e se você morrendo tivesse a sua existência encerrada, por que você viveria de maneira sacrificial? Por que você aceitaria sofrimentos em nome da fé? O apóstolo que está escrevendo isso, está escrevendo para uma igreja na qual ele investiu 18 meses do seu precioso trabalho, então logo ele saiu já tinha problema de doutrina. Ele podia olhar e falar assim, não quero mais saber, deixa eles para lá. Mas não, Paulo insiste com aqueles irmãos e nesta correspondência nos deixa um tratado sobre a ressurreição. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que ele haverá de ser recompensado. Ele crê na ressurreição. Você sabe me dar exemplos disso no livro de Ezequiel? Vocês lembram quais foram os sacerdotes de linhagem fiel que foram recompensados no templo de Ezequiel? Foram sacerdotes descendentes de Zadok. Eram aqueles que se chegavam mais próximos a Deus. Houve, no entanto, alguns que estavam na fotografia, mas com menos privilégios do que antes. Os levitas, que permitiram que o templo fosse contaminado. Foram alvos da misericórdia de Deus, mas não foram tão honrados assim. Sabe o que isso significa? Que o que vai acontecer na glória tem fundamento no que está acontecendo na nossa vida, aqui e agora. E é por isso que Apocalipse 14 vai nos dizer que bem-aventurados os que desde agora dormem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Ou seja, Paulo está dizendo, acreditar na ressurreição é um fundamento importante para você viver uma vida de obediência a Deus. E aqui então a gente já pode se perguntar, você vive como alguém que acredita que existe eternidade? Você vive como alguém que acredita que a morte não é o seu fim? Mas se você realmente acredita que a morte não é o fim, que tipo de existência pós-morte você está trabalhando para obter? Você está entendendo que o seu serviço a Deus agora não ficará sem recompensa? Que a sua recusa a Deus não ficará sem o devido juízo? Que o seu pecado não ficará sem a devida disciplina? Será que você entendeu isso? Paulo está dizendo, eu fui testemunha disso. Eu vi Cristo ressurreto. Eu sei por que Ele ressuscitou. Porque Ele é o segundo Adão que está colocando o mundo em ordem. E eu sei que Ele vai vencer todas as coisas, inclusive a própria morte. E justamente porque eu sei disso, eu não vou viver aquela vida que diz,
comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Pode enfiar o pé na jaca, pode pecar à vontade, porque não tem vida após a morte. Não, o apóstolo Paulo diz exatamente o contrário. Não se enganem. Más conversações corrompem os bons costumes. Quem fica conversando a respeito destas coisas terrenas e se esquece da vida do ressurreto, pode ter grandes problemas mais tarde. Como eu e você temos vivido? O que nós vamos colher quando Cristo voltar? Quando formos ressuscitados, e o texto de João capítulo 5 que nós lemos fala a respeito disso. Alguns serão ressuscitados para a glória e outros serão ressuscitados para juízo. No inferno vai ter choro e ranger de dentes, porque você vai ter um corpo com o qual você vai sofrer. E no céu haverá delícias perpetuamente, porque você vai ter um corpo através do qual você experimentará prazeres ainda maiores do que este que você atualmente experimenta num corpo marcado pelo pecado. Você entende isso? Agora, se você diz, não importa a maneira como eu vivo, então coma e beba. Morreu, acabou. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, não é assim. Só que, para aqueles irmãos da igreja de Corinto, isso permanecia uma incógnita. Como assim? Como é que vai ser o meu corpo depois que eu ressuscitar? Será que eu vou ter a cicatriz da cirurgia que eu fiz? Será que o meu ligamento cruzado do joelho vai estar finalmente bom e eu não vou ter tanta cãibra de noite na perna? Será que aquele meu joelho não vai doer antes do dia que vai chover? Não vai fazer mais previsão do tempo? Sabe aquelas coisas que todos nós queremos saber? E o apóstolo Paulo, então, a partir do verso 35, começa a responder essa pergunta. Alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? E aí, então ele usa padrões da criação de Deus. Olha o padrão que ele usa. Você sabia que uma semente não faz uma árvore crescer se a própria semente não morrer primeiro? É o que o apóstolo Paulo diz, ou seja, para nascer a árvore, a semente tem que morrer. O que é a semente na figura do apóstolo Paulo? É esse corpo aqui. E o que é a árvore? É o corpo ressurreto, o corpo glorificado. E aí ele começa a falar assim, mas escuta, olhando para a semente, dá para você saber como é que é a árvore? Você comeu uma maçã, tem uma sementinha de maçã dentro da maçã. Você olhou para aquele negocinho preto pequenininho ali, você já conseguiu entender como que é uma macieira? Já entendeu tudo? E a resposta é, claro que não. Então o apóstolo Paulo começa a mostrar para nós que a semente, que é este corpo que será depositado na terra, que vai retornar ao solo de onde veio, é aquilo que nós plantamos, mas aquilo que vai ser colhido é diferente. Então o apóstolo Paulo inclusive fala, tem bicho que é diferente, a carne do ser humano é a carne vermelha, a carne dos animais é um pouco diferente, a carne das aves é outra, a carne dos peixes é outra. E assim há o corpo que você tem agora e o corpo que você vai ter depois. Há diferenças de glória, de brilho entre o sol, a lua, as estrelas, e existe uma diferença entre o corpo que você tem agora e o corpo que você vai ter depois. Ah, como dá vontade de fazer mais perguntas para o apóstolo Paulo, né? Fala mais, Paulo, fala mais. Essa ruguinha que tem aqui vai ficar esticada? Sabe, esse cotovelo meu com esse osso pontudo, dá para dar uma desbastada? A gente queria fazer tanta pergunta para Paulo, mas ele não trata disso. Ele só mostra para nós que semeia-se, versículo 42, semeia-se na corrupção e se ressuscita na incorrupção. Isso eu posso te garantir. Você não vai ficar velho, você não vai ficar doente, você não vai ter problema, você não vai precisar de cirurgia, e os médicos vão estar desempregados. Pode ficar tranquilo. Nada contra os nossos irmãos médicos que fazem um excelente trabalho, Deus continue a usá-los aqui nessa existência, mas depois não vai precisar trabalhar. O que pode ser uma boa notícia, né? Aposentadoria integral, com todos os benefícios, sem ter que tirar plantão. Olha que benção! Então, é isso aí, semeia-se na corrupção e ressuscita na incorrupção. Queridos, nós temos irmãos que estão sofrendo entre nós com doença. Nosso irmão Paulo foi internado para fazer uma cirurgia, para ficar uma semana, já está lá faz umas 3 e ainda está em lutas. Nossa irmã Kellen está lutando. A Vanessa está em busca de um diagnóstico. Nosso irmão o reverendo Walter está com o fêmur quebrado, está de cama.
Queridos, essas coisas são difíceis, elas são duras, elas são complicadas. Mas sabe o que está dizendo aqui? Isso é por tempo limitado. Ah, que bênção! Que bênção! Quando Cristo voltar, toda essa história acabou. Isso é só por enquanto, toda a dor do crente é só agora. Daqui a pouco está passando, porque você semeia na corrupção e colhe em incorrupção. Semeia em desonra e colhe em glória. Há tanta coisa que meu corpo já me decepcionou. Há tanta coisa que eu não queria que ele sentisse, coisas que eu não queria que ele fizesse, e ele fez. Mas ele nunca mais vai me frustrar. Fraqueza vai ressuscitar em poder. Tem coisas que agora eu já olho e fico pensando, eu já tive isso, agora não tenho mais. Priscila fez uma cirurgia das pernas para cuidar das varizes, e nós chegamos em casa com poucos dias de operado e os 3 elevadores estavam quebrados. Moramos no 8º andar. Fosse o Márcio de alguns anos atrás, era só jogar lá em cima e subir a escada. Mas ainda bem que tem o Davi, malhado na tora, que pegou a mãe e levou 7 andares. Eu levei um. Diga-se de passagem, eu fiz um pouco da minha parte. Eu podia levar os 8, levava um dia inteiro, 2 horas de intervalo entre cada andar, mas eu chegava lá. Mas eu olho para aquilo e falo assim, eu estou enfraquecendo, eu estou envelhecendo. E eu olho para tudo isso e digo assim, calma, logo, logo eu terei um corpo glorioso. O apóstolo Paulo chega a dizer aqui, inclusive, semeia esse corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Alguns entendem isso aqui errado, dando uma ideia de que você vai ter um corpo que não é de carne e osso, porque é um corpo espiritual. Não é isso. O natural oposto ao espiritual, na carta de Paulo aos Coríntios, é aquilo que é natural dominado pelo pecado, e aquilo que é espiritual é dominado pelo Espírito. Portanto, tem os irmãos que são carnais e os irmãos que são espirituais. E o espiritual já pensou o seu corpo plenamente habitado e controlado e perfeitamente conduzido pelo Espírito Santo? Que bênção! Eu duvido que tenha alguém aqui que, por mais que já tenha feito 50 cirurgias plásticas, malhe, tenha a melhor nutricionista, dieta, endócrino e tudo mais, que não queira fazer algum upgrade no corpo. Mas vai chegar um dia que você não vai querer fazer mais nada, você vai olhar e falar assim, não consigo caprichar mais do que o Espírito Santo. Esse dia está vindo, esse dia está chegando. E então pense comigo, o primeiro Adão, verso 45, foi feito alma vivente, mas o último Adão é o Espírito vivificante. O primeiro Adão era aquele em quem Deus soprou vida, e ele com a sua desobediência me trouxe a morte. Ele me trouxe a corrupção, a desonra, a fraqueza, a carnalidade. Mas o segundo Adão, com a sua obra, com a sua ressurreição, me trará a incorrupção, a glória, o poder e um corpo espiritual. Assim, meus irmãos, é que nós esperamos isso. Mas quando isso vai acontecer? A partir do versículo 50, o apóstolo Paulo passa a falar disso. Vai ser no momento em que Jesus voltar. Ele fala que nem todo mundo vai chegar a morrer. É o que diz o verso 51, nem todos dormiremos, porque quem estiver vivo no dia em que Jesus voltar, não vai passar pela morte, mas transformados todos seremos. Essa é uma pergunta que muita gente costuma fazer, não olhando tanto para frente, mas olhando para trás. Pastor, mas e o Enoque, hein? O Enoque não morreu. E o Elias, hein, pastor? O Elias não morreu. Bom, o Elias estava lá no Monte da Transfiguração, junto com o Moisés, e o Moisés morreu. E não tinha diferença nenhuma de um para outro. Porque o corpo que eles tinham antes era um corpo de corrupção. E esse corpo de corrupção não acessa o céu de incorruptibilidade. Então ele pode não ter passado pela experiência de uma falência múltipla dos órgãos, de um acidente ou de coisa parecida, mas ele sim foi separado do seu corpo em seu espírito, em sua alma. Então o que acontece é que eles, no sentido de terem o corpo separado da alma, morreram sim. E agora então o que acontece quando Cristo voltar? Aqueles que já morreram ressuscitarão primeiro. Nesse sentido então, nossos irmãos que já partiram no Senhor, se Cristo voltasse hoje, teriam um corpo glorificado antes de nós, a senha deles é prioritária. No entanto, nós também haveremos de ser transformados. E então aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, diz o verso 53.
Então, quando isso acontecer, é que se cumprirá a profecia: a morte foi tragada pela vitória. Cadê, morte? Cadê a tua vitória? A morte vem vencendo a humanidade desde Adão. Se tem uma certeza que a gente tem nessa vida, é que a gente vai morrer. Todo mundo morre. Todo mundo fica velho, todo mundo morre. Não tem cosmético, não tem tratamento, não tem hormônio, não tem fonte da juventude que resolva esse problema. Todo mundo morre. Só que isso vai acabar, porque a morte será vencida. Então, o apóstolo Paulo cita trechos de Isaías e de Oséias aqui para dizer: morte, cadê o teu ferrão, o teu aguilhão? E ele explica que o aguilhão da morte é o pecado. Como é que a morte entrou em você? Por causa do pecado. Mas por que o pecado tem força para te matar? Diz o versículo 56, porque a lei de Deus condena o pecado e diz que o salário do pecado é a morte. Mas Cristo sofreu o castigo do pecado. Cristo morreu em nosso lugar e agora Ele venceu a morte. E Deus, diz o verso 57, nos dá a vitória sobre a morte por intermédio de Jesus Cristo. E Paulo então trabalha esse assunto aqui, encerrando a sua discussão com uma exortação muito clara. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que é isso? Se você vai ressuscitar e você vai continuar na presença de Deus, não se comporte como alguém que está na presença de Deus só por enquanto. Viva como alguém que está na presença de Deus por toda a eternidade. E saiba, isso não é algo que acontece só com os crentes verdadeiros. Todos estaremos na presença de Deus por toda a eternidade, quer em bênção e misericórdia, no novo céu e na nova terra, quer em juízo e justiça, no inferno. Alguns chegam a dizer que o inferno é o lugar onde Deus não está. Isso não existe. Deus está em todos os lugares. Ele é rei em todo o universo, inclusive no inferno. Satanás não é o rei do inferno. O inferno não tem uma porta dizendo: Deus, proibida a entrada. Isso não existe. Deus está lá manifestando o seu juízo. Mas o que acontece é que lá Deus está julgando o pecado, enquanto no céu, os que estamos com Deus estamos celebrando a vitória de Deus sobre o pecado e a morte. Todos estaremos para sempre na presença de Deus, ou em bem-aventurança, com um corpo ressurreto para experimentar delícias eternamente, ou em maldição, com um corpo ressurreto para experimentar juízo, choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Esse assunto é extremamente sério. Esse assunto nos convida a entender que nossa existência não é só nesta vida. Nós somos criados como seres eternos por Deus e somos tratados assim. E ou viveremos eternamente com Deus em bênção, ou viveremos eternamente diante de Deus em juízo. E quando o apóstolo Paulo nos lembra dessa verdade, ele diz: então, meus irmãos, trabalhem. Vocês comportem-se como verdadeiros cristãos, como gente que entendeu que por crer em Cristo haverá de ressuscitar e que terá uma existência continuada na presença de Deus. Então trabalhe, então viva de maneira que agrade a Deus, não se deixe abalar pelas dificuldades, pelos adversários, pela oposição, pela perseguição. Sirva a Deus com alegria e você encontrará a recompensa. Isso é importante, meus queridos, porque a doutrina da ressurreição não é apenas um assunto de curiosidade sobre o que vai acontecer no futuro. A doutrina da ressurreição é algo que tem que impactar o nosso presente aqui e agora. E eu quero dar a você algumas considerações finais a respeito disso. Justamente por entender essa imagem da semente, muitos cristãos, ao longo da história da igreja, têm tratado o corpo humano de maneira diferenciada após o seu falecimento. Se você assiste filmes como Troia, com o Brad Pitt, você vai ver que os pagãos costumavam colocar uma moeda para o barqueiro que ia levar o espírito da pessoa para além do rio dos mortos, e aquela moeda era para ele pagar o transporte. Mas aí o que eles faziam com o corpo do morto? Eles queimavam, porque ele não precisava mais daquela carcaça.
mas os cristãos nunca trataram o corpo com esse tipo de atitude. Aliás, se você estudar a história dos cemitérios no mundo, você pode até traçar um certo roteiro da expansão do cristianismo, porque onde estava o cristianismo, cemitérios aconteciam. O judaísmo também tinha essa tradição, e os povos pagãos que foram recebendo a mensagem do evangelho foram adotando cada vez mais a prática do uso de cemitérios. Eu não posso chegar a afirmar, e eu já disse isso aqui, eu não posso chegar a afirmar que aquele que pratica a cremação está pecando. A Bíblia não chega a ter estas afirmações tão claramente feitas. Mas eu digo a você que a esperança cristã é que o nosso corpo é depositado na terra como uma semente, e que depois nós vamos vê-lo ressurreto dos mortos no último dia. E que nós depositamos essa semente com essa esperança, porque viemos do pó e voltamos ao pó. Da terra viemos e à terra voltamos. E é algo que eu e você deveríamos considerar com a devida seriedade. De que maneira pretendo tratar o meu corpo após a morte? Como uma semente? É algo que nós devemos considerar aqui. Depois, eu queria pensar com você no fato de que as pessoas que vivem esta vida como se tudo fosse acabar depois dela, são infelizes. Porque não há consolo para algumas coisas desta vida. Não há consolo para algumas coisas desta vida sem a esperança da ressurreição. Eu encontro pessoas que foram abusadas sexualmente, que carregam dores terríveis, traumas terríveis, e que estão vendo a injustiça reinar, estão vendo os agressores escapando impunes. E o que eu posso dizer para elas? Calma, vai chegar o dia em que você vai ver esse agressor atrás das grades? Às vezes não chega. Às vezes o agressor avança, ri, debocha, zomba. E que consolo nós podemos dar a essas pessoas? E a resposta é: nós podemos dar o consolo da ressurreição. Nós podemos dar o consolo de que aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós podemos olhar para situações em que carregamos marcas de violência contra nós, de injustiça contra nós, que não poderão ser remediadas nesta vida, mas a ressurreição é a resposta para isso. Nós também podemos olhar para todas as dores que sofremos, e particularmente as dores da enfermidade. Enfermidade que muitas vezes vem de maneira difícil, que nos traz sofrimento, incômodo, indefinição do futuro. E nós podemos olhar para esse texto sabendo: calma, está chegando o dia em que nosso Senhor Jesus vai voltar, e nós vamos receber um corpo incorruptível. Nós vamos receber um corpo que não é fraco, mas é poderoso, que não é agora um corpo desonrado, mas um corpo glorioso, que não é um corpo que se corrompe, mas é incorruptível, que não é um corpo que morre, mas é um corpo imortal. E isso precisa nos consolar. Nós precisamos enfrentar a enfermidade com esta consciência em perspectiva. Essa é a resposta de Deus. Há algumas doenças em que a gente simplesmente não vai sarar. Há algumas doenças em que simplesmente não existe mais tratamento. Mas isso não significa que não haja uma resposta de Deus para situações assim. Deus está olhando para nós e está dizendo assim: calma, você está achando que eu acabei com você. Você está achando que não tem mais nada. Isso é só o começo, querido. Isso aí é só a sementinha que você está plantando. Calma, que quando essa semente germinar, você vai ver que belo fruto ela vai produzir. Mas por último, meus irmãos, esse texto nos convida a considerar como temos nos preparado para a ressurreição. Se a ressurreição de fato existe, e ela existe, e Cristo ressuscitou, e nós haveremos de ser ressuscitados com Ele, como estamos nos preparando para esse dia? O apóstolo Paulo diz: sejam firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Eu consigo imaginar aqui os levitas na visão do templo de Ezequiel, e olhando e dizendo assim: no templo de Moisés a gente tinha vários privilégios, mas aqui na visão do templo de Ezequiel esses benefícios foram cortados. Perdi o ticket de alimentação, perdi o vale transporte, perdi o convênio médico,
perdi algumas coisas, perdi o acesso privilegiado à presença de Deus, e sabe por quê? Porque eu fui um levita que não zelou pela santidade do templo em Jerusalém, e agora Deus não me recompensa por isso. Ao passo que os sacerdotes zadoquistas, que estiveram com Zadok ao lado de Salomão, ainda que houvesse uma revolução contra Salomão e querendo colocar Adonias no trono, eles foram fiéis à palavra de Davi, à determinação de Deus, e seguiram a Salomão com custos pessoais, mas sofreram pela justiça e pela verdade. Esses sacerdotes zadoquistas agora estão honrados na visão do templo de Ezequiel. Bem-aventurados os que desde agora dormem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Você acha mesmo que o que você está fazendo para Deus corresponde ao tipo de retorno que você quer ter na eternidade? Os depósitos que você está fazendo em obras correspondem ao saque de glória que você pretende fazer no novo céu e na nova terra? Todo mundo está esperando o galardão, mas ninguém está esperando o sacrifício e a renúncia de hoje. Todo mundo quer ressuscitar e chegar na fila das bênçãos e levar um cesto enorme. Mas poucos estão querendo agora ser firmes, abundantes e inabaláveis na obra do Senhor. Entre o que você espera receber e o que você está consagrando, como é que está a sua conta? Note, a salvação não é pelo que você faz. A salvação é pelo que Cristo fez. Salvação é pela fé. Mas recompensa, julgamento, galardão é pelas obras. E crer na ressurreição significa crer, eu estarei com Cristo, passarei a vida eterna com Ele, mas eu vivi como quem acredita nisso de verdade? Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude a viver assim, porque quando vivemos assim, a vida tem perspectiva. Você faz o que é correto e aguenta a injustiça, aguenta o sofrimento, aguenta a perseguição. Você sofre com doença, com enfermidade, mas não se entrega. Você tem esperança. A doutrina da ressurreição é profundamente básica para todo cristão verdadeiro. Meu lugar não é aqui. Pensemos nisso, meus irmãos, e respondamos apropriadamente a palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Você deve conhecer essa história, eu já a contei aqui. Um compositor americano, cujo nome agora me escapa, já tinha composto várias músicas importantes, entre elas Tocou-me, Jesus tocou-me e outras mais. Agora estava com dificuldades e a esposa estava enferma e chegava mais um filho e ele há tempos não compunha uma canção onde ele pudesse ter lucros para sustentar a sua família. E ele então, quando soube da gravidez da esposa, disse assim, como eu posso trazer mais uma criança para esse mundo? E ele foi impactado pela verdade de que Jesus ressuscitou e que ele vai enfrentar a morte e terá vitória sobre a morte. Então ele pode viver essa vida crendo no amanhã. E essa se tornou uma das canções mais cantadas em todo o mundo, e é com ela que nós vamos encerrar o culto desta noite. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo terei vitória. Vamos louvar ao Senhor com essa canção e assim